E você vai ver também. Exclusivo. A triste história do integrante esquecido do Legião Urbana. Ele fez sucesso, ganhou fama e dinheiro e hoje é morador de rua. Como é que pode um disco vender mais de 12 milhões de cópias e eu ficar na rua? O que aconteceu com ele? Daqui a pouco. Exclusivo, a história dramática de um dos integrantes do Legião Urbana, a banda de rock que marcou época na música popular brasileira. Ele teve fama, reconhecimento, dinheiro, perdeu tudo e se tornou um morador de rua. Você vai ver na reportagem da semana. Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha. Parece incrível, mas um desses 4 jovens que ajudaram a escrever a história da música brasileira, hoje é morador de rua. Um fã reconheceu Renato Rocha e deu o alerta. Nossa equipe foi procurá-lo no centro do Rio. Encontramos Renato sentado na calçada, na frente de uma agência bancária. Renato? Oi, Renato. Tudo bem? Posso chegar para falar com você? Pode. Meu nome é Isabela. Como é que você vai? Tudo bom? Tudo. Vem cá. Queria conversar com você, saber um pouquinho da tua história. Eu tenho pessoal aqui que trabalha aqui perto, que me falou de você. Soube que você até deu uns autógrafos hoje, é verdade? Renato Rocha tinha tudo para ser um artista produtivo, rico e famoso até hoje. Ele fez parte da formação original do Legião Urbana, participou dos 3 primeiros discos do grupo e ajudou a compor alguns sucessos, como Geração Coca-Cola e Eduardo e Mônica. Garotos que falavam da juventude, de amor, sexo e protestavam contra os escândalos da política. O Legião Urbana atuou nos anos 80 e 90 e deixou milhões de fãs em todo o Brasil. Um grupo marcado pela liderança forte do vocalista Renato Russo. O baixista Renato Rocha foi expulso da banda. Neste vídeo da época, Dado e Bonfá explicam o motivo. Ele saiu basicamente, primeiro que ele é muito louco, né? Ele perdia um voo aqui, ele não chegava no ensaio aqui. Renato Rocha, acho que não estava mais afim, assim, eu não entendo porquê, assim, foi um vacilo dele, assim. Até que chegou um dia e a gente falou, chega, cara, pô, você tá atrapalhando. Aí ele teve que sair. 25 anos depois, Renato Rocha recorda os dias de sucesso. Tu tem saudade daquela época do Legião? Marcou história, né? Toca todo dia. Somos interrompidos logo no início da nossa conversa. As pessoas ainda reconhecem o artista famoso. Aqui no autógrafo aí, pra mim. Oi, tudo bem? Tudo bom? Comprou o quê? O CD deles? Isso, é da banda, eu sou fã do Legião. Você já conhecia o Renato aqui? Eu tenho conhecido ele aí na rua, aí, né? Eu vi a foto. Eu falei com ele, Renato, tá vendo teu CD na banca e tal. Ele tá na capa do CD. Olha aqui. O Renato, gente, olha. Renato. Eu tava bem novo, né? Tinha até cabelo. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Renato Rocha entrou para o Legião a convite do xará e amigo Renato Manfredini Júnior. Mais tarde, simplesmente Renato Russo. Neste vídeo, o líder do Legião explica como aconteceu. Tipo, eu tocava baixo e de repente eu percebi que ia ser mais legal a gente ter um baixista. Então a gente chamou o grande Renato Rocha, fabuloso baixista, e ele entrou, aí eu passei a cantar só.
Quando o assunto é o Legião Urbana, o entusiasmo de Renato Rocha logo aparece. Como é que era o Renato Ele era Russo uma pessoa no dia a ótima. dia? Como é que era o Renato Russo no dia a dia? Inteligente. Inteligente? Muito. Fácil de conviver? Como é que era? Sóbrio é fácil. Sóbrio, fácil? Era ótimo. Contava, traduzia a música, mostrava um monte de coisa. Ele era, como se diz, ele era a pessoa que mais instruída do rock and roll que eu já conheci. Porque além de traduzir, ele tinha uma coleção fantástica de discos, né? E ele sempre falou em português lúcido, o que eu não entendia em inglês. Renato explica como ajudava o líder do grupo na criação das músicas. Eu nunca fui bom escritor, mas tinha ideias e conversava com ele e sempre escrevia. Ele era um leitor dinâmico, né? Fazia leitura dinâmica e escrevia muito. Renato Russo morreu aos 36 anos em decorrência da AIDS, em 1996. Aqui o rádio do Renato. O que você gosta de ouvir, além de Legião, é claro, no rádio? Tudo. Tudo. Quando você ouve Legião no rádio, o que você sente? Eu adoro. Você gosta? Gosto. Se fosse só sentir saudade, mas nem sempre algo mais. Do ex-companheiro de banda, ficou também a lembrança das festas regadas a drogas e álcool. Só que ele bebia assim, sem limite. Bum. Vamos tomar... A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Renato Rocha diz que nunca foi um dependente. Às vezes você toma um calmante, é droga, né? Eu preferia tomar um calmante, porque você já chega nervoso. Vai fazer uma coisa, um monte de gente gritando, é melhor tomar um calmante. Mas ele admite os excessos quando perguntamos sobre o que acontecia depois dos shows. E depois pode liberar tudo. Hoje distante dos amigos e da família, nem de longe Renato Rocha lembra um músico de sucesso do Legião. Em Brasília, a repórter Venina Nunes encontrou o pai do baixista. O pai do Renato Rocha é advogado e tem um pequeno escritório aqui em Brasília. Ele topou falar com a gente para explicar melhor o que pode ter acontecido com o Renato. Tudo bom, seu Sebastião? Tudo bem. O senhor sabe que hoje o seu filho vive nas ruas? Eu tomei conhecimento há poucos dias. Seu Sebastião Rocha tem 84 anos e passa a maior parte do tempo no escritório. Sargento aposentado do Exército, ele veio para Brasília na década de 70, lugar onde Renato cresceu com os outros 3 irmãos. Seu Sebastião diz que sempre procurou dar uma boa educação para os filhos e não entende como Renato foi parar nas ruas. É um problema que dá nó até em cabeça de psicólogo. Entende? Não dá para entender. Não dá para entender.